Regra da cadeia. Derivada da função exponencial. Neste vídeo, veremos uma aplicação da regra da cadeia. Ela será usada para provar a regra para derivar a função exponencial geral. Aqui valem umas observações preliminares. Primeira, não confunda a função exponencial com a função potência, tá? Na função potência, quem é variável é a base. Base, variável, e o expoente é fixo, real. Neste caso, a gente já viu que y' é nx a n-1. É uma regra já verificada. A função exponencial, por sua vez, ela é definida como a base fixa e o expoente aqui é variável. Ok? Aqui vale ressaltar que a base fixa tem que ser positiva e diferente de 1. Até para fazer sentido a exponencial como função. Ok? E aqui queremos estabelecer que a derivada dessa função, y, a elevado a x, é o logaritmo neperiano da base a vezes a própria função. Ok? Vimos que a função exponencial ela já tem a derivada já estabelecida como propriedade. Ok? A derivada da e é a própria e. Ok? Então, essa fórmula que a gente está querendo obter é a generalização da fórmula que a gente já tem como propriedade. Se você derivar a exponencial pela fórmula a ser obtida, seria o ln na base, que é e, vezes a própria e. Só que o ln de e é o logaritmo da base e, e o logaritmo, onde o logaritmando coincide com a base é 1. Pela própria definição do logaritmo, tá? Então, isso aqui seria o e elevado a x. Então, queremos abstrair, generalizar a fórmula que a gente já conhece para a função exponencial. Ok? Tem uma observação lógica que eu não vou comentar, mas eu só vou dizer o seguinte. Vimos que a função exponencial, a derivada dela, foi obtida, aceita como propriedade. Iremos usar essa propriedade para provar a regra geral. Então, a regra geral não prova a propriedade. Ok? Isto é, por um princípio lógico, a prova que a derivada da e é a própria e deveria ser por um outro caminho, por um outro raciocínio. Ok? Fazendo essa observação, vamos à nossa regra. Ok? Vamos à nossa fórmula. Usaremos a propriedade de logaritmo como pré-requisito. A elevado ao log de x na base a é igual a x. Isso é uma tautologia, ok? Decorrente da própria definição do logaritmo. Então, por essa observação, por essa propriedade, e elevado log na base e é o ln, de a elevado a x é o próprio a elevado a x. Ok? Repare que aqui, ó, eu só fiz trocar o x, certo? Por a elevado a x, certo? Repare que o ln é o log na base e. Como eu estou na base e, como aqui a gente usa o princípio da função inversa, e elevado ao ln é o próprio argumento, que aqui no caso é o a elevado a x. E outra propriedade do logaritmo é que o log de a na base b de elevado a x, a n, é o n log de a na base b. Ok? É outra propriedade do logaritmo que a gente vai usar para estabelecer a fórmula. Então, pela propriedade, vamos à prova. Pela propriedade, vamos partir do princípio que o e elevado ao ln de a elevado a x é o a elevado a x. Eu quero a derivada dessa função, então eu vou derivar essa função.
ok? Então, a derivada de a elevado a x é a derivada dessa função e elevado o ln do a. Como o x está na potência, ele pode sair do ln multiplicando. Então, seria a derivada dessa função. Aqui, nós temos uma cadeia, ok? Uma composta da e com esse expoente aqui, ó, x ln de a, que é uma função linear, ok? Com coeficiente angular ln de a. Então, a derivada da composta, lembre, é a derivada da externa vezes a derivada da interna. A função externa é a e externa, e a interna é a x ln de a. Então, pela regra da cadeia, seria a externa, que é o e, derivada da e é a própria e. Então, a derivada da externa é a própria e, aplicada na interna, vezes a derivada da interna. Mas a derivada da interna é uma derivada linear. A derivada de x é 1, então fica ln de a. Então, seria ln de a vezes e x ln de a. Só que aqui a gente retornando com a propriedade do logaritmo, e elevado ao ln de a elevado a x, e vimos que o e elevado a ln de a elevado a x é o próprio a elevado a x. Então, isso aqui ficaria o ln de a vezes a elevado a x. Chegando no nosso resultado. Vamos, em algum vídeo mais à frente, ver alguns exemplos usando essa fórmula, ok? No próximo exemplo, a gente vai ver, no próximo material, a gente vai ver a regra da função, da derivada da função inversa, ok? E aí cairemos na derivação implícita, ok? Então, até o próximo material.